Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto. Esse vídeo aqui, a ideia dele é trazer aí uma reflexão para quem hoje está começando a estudar, né, a atividade caprinocultura, a atividade de ovinocultura, né, para quem pode estar aí querendo começar um negócio, né, ou é uma pessoa aí que está querendo aí fazer algum estudo, alguma coisa relacionada, tá? Então nós vamos fazer aqui uma reflexão de forma relativamente simples. Não, a ideia aqui não é aprofundar, mas sim trazer algumas informações, alguns aspectos aí para a gente pensar, tá? Então é esse o sentido que nós vamos tratar aí, beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui, né? Aqui esse começo aqui, o que eu vou fazer com vocês aqui, né? É passar aqui alguns pontos que a gente vai abordar, tá? E aí dentro desses pontos, né? A gente tem aí algumas coisas para a gente pensar quando a gente analisa aí a questão das espécies, né? Então existem algumas diferenças entre a caprinocultura e a ovinocultura. Talvez a característica central disso são espécies diferentes, né? Isso vai ter algumas implicações. A segunda aspecto, o segundo ponto que eu quero trazer aqui, né, de uma forma simplista, tá? Eu não vou aprofundar e também não fui ali categórico em termos de nomenclatura ou de definições que vêm da economia. Tá? A ideia aqui é trazer uma visão simples, mas que traz para a gente algumas reflexões a respeito dos produtos, né, e da forma com que a gente vai olhar para eles em termos de eles são, né, precificados seguindo ali só simplesmente o custo dele e uma margem pequena, ou há um valor a mais, né? A gente vai falar alguma coisa a respeito disso, tá? Na sequência, né, quando a gente pensa entre preço e valor, é natural que a gente pense no negócio também em termos de rentabilidade, né? A rentabilidade ela é um ponto importante aí para a gente pensar, até para que esse dado, né, ele traz para a gente o quão competitivo é a atividade em comparação a outras atividades, né? Seja uma atividade hoje que uma pessoa pode, ao trabalhar, por exemplo, na cidade, ele ter ali de rendimento, ele pode tentar trabalhar em alguma coisa assim, né, em termos de rentabilidade de um negócio na cidade e um negócio no campo, e mesmo entre atividades no campo, para avaliar se aquela atividade de fato ela é interessante, se ela traz um retorno, e aí a gente vai, né, fazer uma relação ali disso de uma forma simples, mas também eu acho que é importante essa reflexão. E aí por último, né, que tem uma relação direta com o preço ou o valor dado para os produtos, está relacionado com a questão da margem, né? A margem ou a escala dos produtos, né? E isso é importante para a gente pensar, até porque isso tem um impacto de uma maneira direta, né, no quanto que eu vou demandar de área, né, ou no número de animais que eu preciso para atender ali uma determinada expectativa que é necessário fazer para que a gente entenda ali o quanto eu quero receber do negócio, como é que vai ser toda a estrutura ali de um negócio. Ela vai se alicerçar em partes ali pelo que é margem e a questão da escala também. Tá? Então a gente vai passar por esses. A ideia aqui não é exaurir todo o assunto, mas trazer ali alguns breves pontos aí sobre o que cada um desses 4 pontos pode impactar na atividade, né, de caprino ou ovinocultura. Então, nesse primeiro ponto aqui, né, talvez um ponto simples, mas que traz para a gente diferentes consequências que a gente tem que refletir. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui no primeiro momento para a gente já pensar, né? A caprinocultura ela, né, ocorre por meio da criação, né, de animais que vêm de uma determinada espécie, que é diferente da ovinocultura, que são animais de uma outra espécie.
E isso, apesar de parecer às vezes simplório, ou né, não, são todos pequenos ruminantes. Mas essa questão de ser espécies diferentes, né, e aí quando a gente olha lá na classificação zoológica, né, eles pertencem aí dentro de um mesmo reino, filo, subfilo, classe, subclasse, né, são artilodáctilos, né, eles estão sobre cascos, eles têm ali uma família, né, a família ruminante, que são animais ruminantes que têm uma habilidade de digerir fibra, né, a partir de seus estômagos, né, dos seus 4 estômagos. Isso traz uma oportunidade, né? São animais que eles transformam produtos de baixo valor, então eles vão ter a capacidade de, com base, por exemplo, numa fibra, né, num alimento aonde você tem ali uma fração que ela não pode ser aproveitada por monogástricos, né? E aí a gente poderia colocar o homem como um fator de comparação, ou algumas espécies domésticas, como o suíno, como aves também, eles não têm essa habilidade de digerir, né, esse produto fibroso. E aí esses animais estão dentro desse cenário, eles são semelhantes. Porém, né, à medida que a gente vai caminhando nas diferenças, né, nós já podemos aqui separá-los em gêneros diferentes e espécies diferentes. Né? Então eu vou ter o Ovis ares, que é a parte, né, o tronco lá que foi domesticado, né, dos ovinos, e a Capra hircus, né, a parte que foi domesticada para, né, os caprinos. Existem outros ovis, né, onde são hoje conservados de forma selvagem, né, ainda existem diversos exemplares, e isso também se aplica para os caprinos. Tá? Então essas duas espécies, né, elas apresentaram características que ao longo da evolução elas foram interessantes, tá? E isso fez com que elas permanecessem, né, ou elas fossem de fato utilizadas pelo homem como animais ali, né, espécies com grandes trocas, tá? E principalmente as trocas são os produtos. A gente vai ter, né, à frente uma aula que trata desse assunto da domesticação, trata de como que isso ocorreu, tá? Então não vou me alongar mais aqui, mas nós estamos falando de duas espécies diferentes, né? E aí dentro desse cenário, a pergunta que vem é quais são as implicações por serem espécies diferentes, né? E antes de eu até falar das implicações dentro dessas duas espécies, comparando as duas espécies, né, a gente também tem que lembrar o seguinte, que há muita, hoje, talvez um erro no entendimento, ou às vezes por ignorância de não conhecer de fato o que é um caprino, o que é um ovino, a tentar se assemelhar ou usar ali de situações parecidas do que é a bovinocultura, tá? Seja ela de leite ou corte. É importante destacar que muito do conhecimento que é proveniente, né, da bovinocultura de corte e da bovinocultura de leite, pode ser aplicado à atividade de criação de caprinos e ovinos, porém é preciso que a gente entenda, né, o comportamento e até a parte de fisiologia para ver o que pode ser aplicado e o que de fato ali não faz sentido em termos de aplicação. Tá? E aí, nesse sentido, assim, há inúmeras diferenças. Né? E uma frase recorrente que para quem está começando ou para quem está ali tendo o primeiro contato com essas comparações, vai ver que algumas pessoas, de forma equivocada, comparam bovinos com ovinos no sentido de falar que o ovino ou caprino é uma mini vaca ou um mini boi. Essa fala, né, ela pode, às vezes, no primeiro momento, trazer para o produtor uma proximidade, uma facilidade até de entendimento, mas ela traz também vários conceitos de forma equivocada. A forma com que um ovino ele obtém o seu alimento numa pastagem é diferente, por exemplo, do que um bovino. Tá? Então, só a título aqui de exemplificação, um bovino vai fazer a apreensão de uma forragem a partir do uso da língua, né, majoritariamente, para conseguir fazer a apreensão. O ovino, né, e aí também o caprino, eles vão fazer isso com os lábios, são lábios móveis. Eles possuem uma habilidade seletiva muito mais evoluída do que é os bovinos. E nesse sentido, se você já altera o que vai entrar, né, para o sistema digestivo,
você já altera totalmente a questão de como que vai ser a nutrição desses animais. Então, nesse aspecto inicial, né, que é um aspecto ali já muito fácil de visualizar, a gente já mostra que existe muita diferença entre ovinos, caprinos e bovinos. Tá? Então, já fica esse sinal de alerta aí quando for trazer alguns conceitos da bovinocultura para a caprino ou a ovinocultura como um todo. Tá? Além disso, assim, a exigência, né, nutricional desses animais em termos de energia, a exigência de mantença, para a manutenção das atividades vitais desses animais, em caprinos e ovinos ela é maior do que em bovinos. Tá? Então a gente vai ter impactos em termos de nutrição também. Quando a gente compara, né, cabras e ovelhas, aí também a gente entra num outro cenário que é o seguinte: cabra, ela diverge muito da ovelha em diversos aspectos, tá? Em aspectos comportamentais, em questões de hierarquia, em habilidade até da própria seleção. Dentro de ambientes em pastejo, a cabra ela tem um hábito de obter o alimento bem diferente do que a ovelha. Né? A relação entre a cabra e a sua cria, ela também tem ali comportamentos distintos do que são os observados com os ovinos. Então há sim, né, uma necessidade aí de diferenciação, né, ou de especialização para cada uma das espécies. A gente precisa aprofundar esses conhecimentos, a gente precisa trazer à tona esses conhecimentos para que as pessoas consigam, com base nesses conhecimentos, transformar isso em manejos, em aplicações para o dia a dia da propriedade. Tá? Lógico que muitas das recomendações, né, e é por isso que eu até coloquei que eu destaco isso, eles vão em algum momento ser semelhantes, tá? Em termos de aspectos que, por exemplo, quando você olha a área animal, né, a recomendação acaba sendo o metro quadrado por animal necessário para algumas instalações, ele acaba vindo de ambas as espécies. Tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado aí para que, à medida que a gente vá conhecendo mais, vão ser necessárias algumas especializações ou algumas diferenciações entre elas. Tá? Então a gente vai ter as diferenças, mas algumas coisas a gente também tem semelhança. Tá? Isso se aplica também à bovinocultura. Um outro ponto que é importante da gente esclarecer ou trazer aqui à tona é que esses produtos, né, provenientes, por exemplo, da cabra, eles são distintos dos produtos provenientes das ovelhas. Né? Pensando aí em termos de leite ou dos cabritos, por exemplo, né, que são provenientes da cabra, e dos cordeiros lá provenientes das ovelhas. Quando a gente pensa na carne, a carne ela é diferente. Tá? Ela tem características de sabor, de textura, de força de cisalhamento, capacidade de corte dessa carne diferente. A gente tem, por exemplo, no leite, né, ácidos ou ácidos graxos que vão ser distintos e vão gerar sabores distintos no queijo ou no iogurte, né, quando a gente compara ovinos e caprinos. Né? Então, esses produtos eles evidenciam grandes diferenças, tá, em termos de aspectos das espécies. E um outro ponto, né, que a gente tem que pensar também é que há, de alguma forma, né, como os produtos são diferentes, os públicos eles podem ser diferentes. Né? Dentro hoje do dia a dia, a gente vê pessoas que gostam, né, e têm mais afinidade, por exemplo, com produtos caprinos, do que às vezes tem com produtos ovinos. Tá? E o outro cenário também é verdadeiro. Muita gente gosta de produtos de ovinos e não gosta de produtos de caprinos. E a gente tem também um cenário onde vai haver ali uma sinergia entre esses produtos. Tá? Então, assim, é comum hoje você, por exemplo, ao viajar, ou mesmo hoje dentro do Brasil, você encontrar um queijo proveniente, por exemplo, de leite de cabra e de ovelha. Né? A mistura desses dois leites gera um produto que ele é diferente do que é só o de cabra, que é diferente do só de ovelha. Isso é super interessante. Né? Fora do Brasil, é comum, às vezes, o uso de 3 leites, né? Cabra, ovelha e vaca. Né? Então isso vai trazer ali uma característica sensorial, uma mistura deles, vai trazer ali algumas características que são interessantes. E isso pode gerar um público, né, que quer aí o quê? Variedade, que quer diferentes sabores para diferentes momentos ali, né, para que ele possa desfrutar de todas essas possibilidades. Tá? E aí aqui eu não vou me alongar mais, mas
Há diversas outras coisas que a gente poderia destacar, tá? Quando a gente pensa nessas duas espécies. O que eu queria trazer já, né, como uma sequência aqui de do pensamento seria o quê? Dentro dessas diferentes espécies, né, caprinos e ovinos, esses são aí os principais produtos que essas duas espécies geram, né? E eu coloquei aqui, né, dentro desse círculo, por exemplo, o leite, a carne e a pele, que de maneira geral ali, né, eles são semelhantes em termos de denominação desses produtos. E o externo, né, desse círculo, que seria a lã, que é a fibra proveniente dos ovinos, e a gente tem uma fibra proveniente dos caprinos, que ela é, né, denominado como mohair, né, ou também cachemir. Essa fibra ela tem algumas características peculiares dela, da mesma forma que a lã também tem. E aí, assim, aqui tem um universo de estudos, né, que trazem à tona a questão das características, a questão das propriedades que esses produtos têm. Tá? Então, assim, em momento oportuno, a gente vai tratar e exemplificar algumas coisas a respeito dessas características, mas todos esses produtos eles são muito interessantes aí em termos de aplicabilidade ou de potencial de consumo para o ser humano. E aí nessa sequência, né, quando a gente pensa nessas espécies com produtos distintos, né, você pode aí gerar uma questão da espécie, do produto e do sistema de produção. O que eu quero trazer aqui como uma reflexão inicial? Né? Um ponto para a gente pensar, que é um grande desafio dentro da área de caprino e ovinocultura, é o tamanho da propriedade. E o que a gente tem, né, observado, e muitas das vezes as pessoas procuram a gente perguntando, por exemplo, se é viável criar ovinos ou caprinos em áreas de 1 hectare, de 2 hectares, 3, 4, 5, né? E aí, isso é um aspecto que a gente tem que ponderar, o tamanho da propriedade, porque ela vai influenciar no sistema de produção. Quando eu tenho uma propriedade pequena, em termos de área, algumas coisas vão estar implícitas. A primeira dela é o que? A aquisição dos alimentos externos. Porque se você hoje quer criar, por exemplo, em 1 hectare, caprinos ou ovinos, uma coisa que você tem que ter em mente é que provavelmente esse sistema vai ter que ser confinado, ele vai ter que ser intensivo, porque se você tiver a intenção de ter um sistema de produção a pasto, ou você vai ter vai ter poucos animais para que essa área consiga suportar, ou se você quiser um número maior de animais, você vai ter que intensificar e muitas das vezes, né, uma das opções do processo é você confinar esses animais para que você tenha uma maior densidade por área, mas isso te obriga a fazer aquisição de alimentos, né, de outra localidade que não é a propriedade, porque ela não consegue produzir tudo isso. Né? Então o tamanho ele vai muitas das vezes ser um fator importante ali que tem uma relação direta com o sistema de produção. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é na aptidão. Né? Quando eu coloco aqui a aptidão, em que sentido que eu estou querendo destacar? Muitas pessoas acabam, né, entrando e muitas das vezes saindo. Por quê? Primeiro porque não tem ali um conhecimento sobre como criar esses animais. Isso não é um impedimento, mas é um fator de desafio para que seja evoluído ao longo do tempo. E aí, ao se deparar com todas as demandas que existe à atividade, em termos de cuidado, em termos de manejo, de necessidade de estudo, de disponibilidade de tempo, acaba que essa pessoa ela não consegue ali ter, né, todas essas condições, ou reunir todas essas condições. Então ela acaba não tendo essa aptidão. Tá? Muitas das vezes isso choca com a sua atividade principal, ou sua atividade de ocupação, né, atual. Então, às vezes a pessoa tem um outro negócio, às vezes ela tem uma atividade de serviço que demanda muito tempo dela, e como a atividade acaba às vezes também demandando muito tempo, você tem um choque ali da questão de tempo. A outra coisa que a gente também observa e que tem uma relação direta é com a questão do capital financeiro. Por quê? Né? O capital ele vai estar relacionado com a sua capacidade de investimento na propriedade, em termos de construção de instalações ou de adaptações das instalações, de criar cercas. As cercas elas são distintas do que é a cerca, por exemplo, utilizada com bovinos. Ela vai exigir um número maior de fios. Muitas das vezes você vai exigir que você tenha ali
um cão-guarda por causa de ataque de predadores, vai te exigir adaptações nas instalações, vai te exigir coisas que muitas das vezes vai esbarrar no capital. E esse é um desafio que a gente tem também. Tá? E esse produto, né, se eu vou produzir, por exemplo, leite, né, e o leite eu vou para um público de caprinos, né, eu já estou definindo a espécie. E o tamanho da minha propriedade muitas vezes vai definir meu sistema de produção, ele vai de alguma forma influenciar nisso, que está relacionado com a aptidão e está relacionado com o capital que a pessoa tem. Tá? Então, a cultura da região, né, isso é um fator que vai influenciar também. Porque se eu tenho uma atividade por exemplo, uma bacia leiteira, né? A cultura da região ela tende muitas das vezes a favorecer você trabalhar com produção de leite. Tá? A necessidade de verticalização é um outro ponto, porque muitas das vezes quando você adota, por exemplo, vou trabalhar com produção de leite ovino, essa é uma atividade recente hoje no país. Não há hoje um sistema de captação que possibilite você comercializar simplesmente esse leite para laticínios. Tá? Pode ser que algum outro laticínio possa captar e fazer algum produto, mas de maneira geral a gente não vê uma malha rodoviária de captação de leite de ovelha. Né? Isso vai implicar o quê? Na necessidade de você ter ali uma forma de processar aquele produto, né? E gerar ali, né, um queijo, um iogurte para a sua comercialização. E isso, né, necessita de um capital, porque você vai ter que construir um determinado instalação, que vai ter que atender uma legislação, que vai ter que passar ali pelos órgãos de avaliação até você ter a liberação. Tudo isso é, né, capital financeiro que está sendo imobilizado ou está sendo despendido aí para que você viabilize a atividade. Tá? E por último aqui, mas não menos importante, ou que seja só esses três, existem outros, eu só quero destacar esses três, é a questão da mão de obra. Tá? Mão de obra, seja da pessoa que vai auxiliar na condução da atividade do dia a dia, na mão de obra de assistência, né, e também de produtos atrelados à atividade de caprinos e ovinos. Tá? Existe hoje de certa forma, uma escassez de mão de obra. Essa escassez de mão de obra ela está relacionada com um grande êxodo rural. A gente observa isso nos dados, né, gerais hoje do Brasil, ou mesmo do mundo. Né? Então a gente tem aí uma tendência de cada vez ter uma população rural menor. Né? Isso vai trazer para a gente vários desafios. Uma outra coisa é uma assistência técnica que muitas das vezes ela não é especializada, né, na atividade de caprinos ovinos. Às vezes você tem ali um profissional que é da área de bovino de corte, bovino de leite, né, e isso carece aí de entendimento, uma vez que a gente até destacou isso lá atrás, que são espécies diferentes com requisitos, né, em termos de manejo, de estrutura, e todo esse conhecimento ele é uma base. Então a gente tem aí sim uma lacuna hoje de formação de técnico, a gente precisa trabalhar isso. Né. Eu tenho observado uma certa demanda por parte até dos próprios alunos hoje de buscarem mais essa especialização, mas ainda a gente tem muito a evoluir nessa área. Tá? Um outro aspecto que cabe destacar é produtos especializados, né? Seja remédio específico, vacinas específicas, né? Equipamentos específicos. Muito do que às vezes a gente acaba trabalhando são adaptações do que tem disponível no mercado. Né? Há situações ou relatos, por exemplo, que a pessoa está em busca, por exemplo, de uma vacina específica para ovinos ou caprinos, e ela não é fácil de encontrar, ou você acaba às vezes encontrando vacinas às vezes que são elas não atendem a todas as demandas que a propriedade está querendo, ou ela não tem ali todas as cepas demandadas. Então, essa é uma dificuldade, e eu entendo que isso também é uma relação de mercado. Se você tem demanda, normalmente a indústria, né, as empresas, elas vão buscar ali atender aquele mercado, porque esse mercado pode trazer um retorno financeiro. Mas isso é um processo até de evolução também. Tá? E a gente tem que entender que hoje, se não há demanda, a empresa não vai despender esse dinheiro ali, né? Até porque o interesse dela é ter lucro lá no final. Tá? Na sequência, né, a gente passa aí para a questão de preço e valor. O que eu quero destacar aqui de preço e valor? Né? Preço, de uma forma bem simples, é o valor que você pagou por uma mercadoria ou um serviço. Tá? Então, por exemplo, eu vou comprar um queijo de ovelha ou um queijo de cabra, por exemplo, ou um doce de leite de ovelha, um doce de cabra. Eu tenho um valor ali atrelado àquilo ali.
ou um serviço também de assistência técnica. Vou pagar para, né, um técnico vir à minha propriedade e fazer um serviço, e ele custa X reais. O valor, né, ele vai ter uma relação com o preço, mas ele tem ali um grau de diferenciação, né, onde você tem uma questão de benefício, é uma percepção. E quando você consegue trazer essa percepção para quem está, de fato, adquirindo aquele produto, esse valor ele torna diferente aquele preço a ser pago. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? E aonde que eu quero chegar? Então, aqui é o que o cliente vai pagar. Não que o valor não é o que o cliente paga, só que ele paga um valor acima do que seria somente o preço, porque ele está colhendo alguns benefícios. Então, quando você pega, por exemplo, e compra um leite, um queijo de ovelha, né, ele vai trazer ali algumas percepções sensoriais ou de sabor que traz algo diferente do que você tem obtido, por exemplo, consumindo um queijo de vaca. Quando você vai consumir, por exemplo, um doce de leite de ovelha que usou menos açúcar, que tem uma característica de maior consistência, uma série de benefícios, o que você está ali colocando em comparação? Vou comparar com outros doces de leite. E ele entrega mais, então eu topo pagar mais por isso. Então a ideia aqui, quando eu estou falando de preço e valor, é trazer nesse sentido de diferenciação. Tá? O preço seria o valor definido pelo mercado, sem você ter um poder ali de mostrar os benefícios. E o valor mesmo, né, que a gente estaria ali embutindo num determinado produto, é algo que eu estou pagando acima, né, ou ele está sendo diferente e eu pago a mais porque ele entrega algo que me interessa. Tá? E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui de negócios que podem adotar tanto estratégia de preço ou valor. Tá? Não vou ficar aqui falando, esse é preço, esse é valor. Tá? Isso cabe vocês aí avaliarem. Mas o que eu vou trazer aqui são alguns negócios que hoje, né, estão aí ativos no Brasil e que são interessantes para a gente pensar aí sobre estratégias da atividade como um todo e dentro dessa atividade quais foram as estratégias traçadas. Eu quero só destacar algumas coisas disso. Tá? O primeiro exemplo, talvez o exemplo mais icônico que a gente tem é, né, a Casa da Ovelha. Tá? A Casa da Ovelha ela fica localizada em Bento Gonçalves. Tá? Ela tem aí uma diversidade, um portfólio grande de atividades e eu vou destacar alguma delas. A primeira, né, são os produtos. Então existe todo um processo onde desse leite é transformado em diferentes produtos. Né? Vocês estão vendo aí uma imagem de um iogurte natural. Esse aqui é a imagem de um iogurte que tem, né, o morango como um acompanhamento. Né? São produtos que têm uma consistência diferente do que vocês observam de outros iogurtes. Então isso tem ali uma diferenciação, né, de certa forma aí do produto. Né? A pergunta é, quanto você pagaria por isso? Né? Então esse é um ponto a ser pensado. Além disso, né, eles têm aí uma abordagem de aproveitar o turismo rural. Então essas são experiências que são, né, a pessoa paga ali um ingresso para ela viver uma experiência de ter contato com os animais, de ver ali algumas atividades ou às vezes ter um contato maior com todas as atividades que são feitas, né, num processo pensado de como que vai ser feito isso e que traz um retorno para a propriedade em termos de aporte financeiro, porque cada um está pagando um valor ali para estar nesse momento, e isso traz o que? Diversificação, né, de receitas. Além disso, você tem um papel aí social, onde criando uma conexão, né, das pessoas que estão na cidade com a atividade rural. Né? Então tem um papel social aí também importante. Além disso, eles têm, né, uma linha de cosméticos que tem aí diferentes produtos. Né? Então é bem interessante isso. Passando para outra atividade aqui, a Capriana hoje, né, uma das principais aí propriedades hoje de caprinos, com número de animais, com volume de leite produzido. Né? Ela está na região do Rio de Janeiro, né, em Sapucaia, aonde ela tem aí uma propriedade de em torno de 100 hectares, com 80% desses 100 hectares em área de reserva. Ela tem uma produção ali de forragens e ela faz uma aquisição dos alimentos adicionais. Né? Esses animais eles são trabalhados para a produção do leite. Esse leite ele passa por um laticínio de forma direta e é processado. Né? Hoje atualmente eles estão processando, fazendo os queijos
e seus derivados, né? Eles têm ali uma atividade também de experiências que eles estão implementando, tem várias ações que eles vêm desenvolvendo ao longo desses anos, que torna esse empreendimento também hoje muito interessante e merece ser acompanhado, né? E eu recomendo que vocês acompanhem lá pelas redes sociais deles. Um outro trabalho bem interessante também de consolidação e diversificação é feito pela Castrolanda, né, com o cordeiro. Então você tem uma linha, né, dos cooperados onde esse animal é abatido e comercializado, né? Então essa é uma linha bem interessante também aí, que dá aí, né, uma possibilidade para os cooperados escoarem seus produtos, né? A gente tem um outro trabalho aqui que eu acho bem interessante de resgate de uma cultura, né, que fez parte por muitos e muitos anos, né, da atividade como um todo, que é a lã, né, a mosqueira, né, é um trabalho ali de resgate dessa cultura, tem oficinas, né, e eles geram produtos de lã que podem, né, ser adquiridos, né, por visitas a esse local, e eles também ensinam o processo de fazer todo o trabalho ali da lã até conseguir formar o fio e depois os seus produtos também. Então, acho que assim, é uma experiência que ela está muito mais em cunho de ensino, de difusão ali de uma cultura, mas que merece ser destacado aí também como uma atividade que pode ser replicada em diferentes localidades e que tem um papel social importante e também de difusão ali do conhecimento a respeito desses produtos. Tá? Só que só mais um exemplo de o que é, né, do que pode ser feito com a lã de ovinos. Né? Essa aqui é uma outra empresa que trabalha com a lã de ovinos merino. Né? Essa lã é até importada e eles fazem esses calçados, né, que tem aí uma capacidade aí em termos de ser antibacteriano, né, tem uma facilidade de você lavar e utilizar, são tênis confortáveis que te permitem ser usados tanto no calor quanto no frio, né, tem toda uma abordagem de fundamentação do porquê usar esse produto, e essa empresa aí, né, ela teve um faturamento aí de 20 milhões, mostrando aí que tem um grande potencial aí para o mercado como um todo. Uma outra atividade, né, já de ovinos leiteiro, é a Rima. Né? A Rima está em Porto Feliz, no estado de São Paulo. Né? Ela é uma propriedade hoje que tem, né, um portfólio razoável de produtos, né, seja queijos maturados, doce de leite, bursan e queijo de mofo branco. Né? É uma propriedade que vem crescendo, que já tem ali um volume razoável aí de animais, e todos esses produtos eles são aí distribuídos principalmente aí para o estado de São Paulo. Tá? Eles têm algumas atividades, então por exemplo essa aqui é uma escola que foi visitar eles, né? Então um trabalho bem interessante, até de aproximação, né, de cunho social. Esse outro trabalho aqui que está nas redes sociais dele também são, né, visitas de pessoas para ter uma vivência aí do que é a propriedade, da confecção dos seus produtos. E esse é um aspecto para a gente pensar, né, o quão é importante a gente valorizar, primeiro, para difundir o que são esses produtos, segundo, para a gente ter aí uma possibilidade de maior interação, né, da sociedade com a atividade rural. Tá? Essa empresa, né, é uma empresa captadora de leite hoje no Brasil, de leite de cabra. Tá? A Caprilate hoje, né, ela tem aí a sua inserção no Brasil inteiro, ela faz uma captação aí de maneira geral em todos os estados e distribuição dos seus produtos, principalmente em todos os estados. É relativamente fácil de você hoje encontrar um leite de cabra, né, em caixinha nos supermercados. Né? Isso acaba atendendo também uma demanda que parte das pessoas hoje que tem problema com a proteína do leite de vaca, né, que tem uma reação alérgica muito forte, podem substituir esse leite pelo leite de cabra, né, e o leite tem algumas outras características de ser mais fácil de digestão. Tudo isso contribui para que essa pessoa consiga fazer a ingestão do leite de uma forma saudável, né, sem gerar reações adversas. Então hoje, né, a nossa principal captadora aí de leite hoje no Brasil é a Caprilate. Né? Ela hoje pertence ao Laticínio Regina e tem aí toda a importância da captação do leite hoje no Brasil. Uma outra aspecto que eu quero destacar aqui é um estudo que vem sendo desenvolvido, né, na Rural,
do Rio de Janeiro, né, que vem avaliando a cachemir, né, que é a fibra de caprinos, né, que é uma fibra mais longa, é um pelo mais longo, e né, tem todo um trabalho sendo feito para a valorização desse produto. E hoje no Brasil existe um grande potencial, até porque ele pode ser coletado de cabra Sunny, Boer, que são hoje raças presentes aí no nosso, né, no Brasil como um todo. Tá? Aqui um destaque só, né, essa fibra, né, ela é hoje muito demandada no mercado internacional, porque ela gera bons produtos, né, e a gente tem aí uma possibilidade de explorar essa atividade. Tá? Então, né, quando a gente pensa em estratégias, essa estratégia de preço e valor ela vai estar dentro aí desses empreendimentos. Tá? E uma análise aqui pensando em preço, né, o preço normalmente a gente vai ter que escalar ele, vai ter que ter um volume grande, porque a margem é pequena. E quando eu tenho alguma diferenciação, eu consigo ter uma produção menor, mas eu consigo agregar um valor, né, nesse produto que está sendo gerado. Então, de forma bem assim simples, né? O preço ele está aqui o que é a atividade ela está sendo remunerada de uma forma onde ela precisa minimizar o custo de produção, né? Então o custo de produção é um ponto importante e ter escala, que é o que? A multiplicação aqui de uma margem para que de fato esse negócio tenha uma boa rentabilidade. Quando a gente pensa em valor, né, essa remuneração ela é dada por alguma diferenciação, alguma coisa que o produto entrega. Né? E aí essa experiência ela gera uma expectativa ou ela vai além das expectativas, isso faz com que esse valor tenha uma margem maior e isso te permite ter, né, menores, não precisa a necessidade de escalar e aí você encaixa isso em atividades ali que vão ter um número menor de animais ou vão ser provenientes de tamanhos reduzidos aí de área para a produção. Tá? Então, só alguns comparativos aqui para a gente destacar ou algumas mensagens importantes quando a gente pensa em preço e valor. A primeira delas é não há uma estratégia melhor que a outra. Vai depender de propriedade para propriedade. Negócios, né, que possuem diferenciação, normalmente a gente não consegue ter uma escala, justamente porque a diferenciação vem de algo que você tem ali, que é uma identidade do local, da forma como você produz, das pessoas que estão ali trabalhando. Então isso acaba sendo um condicionante. Né? Normalmente negócios com diferenciação não conseguem ter escala. Tá? Negócios com escala, né, eles precisam minimizar custo e agregar alguma diferenciação em que sentido? Em qualidade, em padronização, em homogeneidade dos produtos. Então, é comum hoje, por exemplo, na atividade de ovinocultura de corte, produtores que tenham animais bem padronizados, que já tenham uma raça estabilizada, que vão ter ali um rendimento de carcaça constante, com uma qualidade, com uma idade de animais jovens, né, que entrega de fato o que está falando, ou o que está sendo buscado, eles tendem a receber ali um valor um pouco acima do que a grande maioria dos produtores estão recebendo. Tá? Então, negócios em escala, eles têm potencial de influenciar mercados globais, porque você tem volume para modificar esse mercado. E negócios, né, com produto diferenciado, eles vão influenciar mercados locais, regiões, cidades, às vezes alguns locais ali, né, vai acabar se difundindo aquela cultura porque cria-se uma conexão com o negócio em si. Então, se você fizer uma análise, né, do que está colocado aqui, a gente pode pensar o seguinte: esses negócios hoje locais, principalmente numa atividade que a gente vem aí desenvolvendo, né, eles são extremamente importantes para difundir, para conectar as pessoas àqueles produtos, e uma evolução desse processo seria o surgimento de negócios já visando aí uma escala, né, visando aí um alto volume, para que você tenha poder de negócio. Né? É comum a gente ver reportagens, por exemplo, falando a respeito de visita de representantes da Arábia Saudita, representantes de diferentes países vindo ao Brasil com uma demanda de carne ovina ou de caprinos, né, seja eles para a exportação dos animais vivos ou para a exportação dos seus produtos. A grande questão é que numa demanda dessa, né, na maior parte das vezes, não há como atender essa demanda, porque, né, não existe ainda a possibilidade de uma produção em escala que atenda
com a quantidade com que eles estão demandando. Isso se aplica também a, por exemplo, hoje mercados que são solicitados, por exemplo, redes de supermercado. Você pegar hoje uma grande rede de supermercado e ela decide, por exemplo, comprar animais ovinos para serem comercializados dentro da rede, o volume de animais, de cortes que vão ser solicitados, ele chega às vezes a ser tão grande que, dependendo do porte do frigorífico, né, não vai conseguir atender. Então a gente tem um baita desafio que está relacionado ao aumento ali de propriedades que vão trabalhar na escala. Tá? E aí isso vai cair também, ou vai recair sobre uma questão que é: qual é o meu custo de produção, qual é o valor que está sendo pago e qual é a margem que eu tenho. Né? E aí, nesses negócios, propriedades maiores, que vão ali ter uma diluição do seu custo fixo, elas vão ter maior chance de sobreviverem, né, nesse tipo de negócio. Tá? Então a gente entende, né, pelo menos o meu entendimento hoje é que a gente sim precisa de negócios diferenciados, mas se de fato quiser uma consolidação, seja no mercado nacional para que a gente consiga aumentar o consumo ou para que a gente consiga atender o mercado internacional, né, assumindo que o Brasil já tem habilidades e condições de acessar mercados como China, entre outros países, a questão é ter hoje volume para que isso de fato aconteça, né, e o valor pago para os produtores seja de fato possível de viabilizar a atividade. Tá? Então esses são pontos aí importantes. E aí, na questão da viabilidade da atividade, uma pergunta bem recorrente é: a atividade é rentável? Você consegue aí ganhar dinheiro com base na ovinocultura, na caprinocultura? Né? E aí, cabe aqui a gente falar um pouco do que é rentabilidade. Né? É uma forma da gente medir o sucesso com base no investimento econômico, né? No investimento ali financeiro. E é o que? É o quanto de dinheiro eu consigo recuperar frente a um capital que eu investi. Então, se eu investir, né, 100 mil reais e eu consigo ter ali 10 mil reais de retorno, nós estamos, né, essa relação vai me dar aí o percentual de retorno e eu vou conseguir saber em quanto tempo eu recuperei aquele investimento. Tá? Esse é um ponto importante porque, né, o retorno sobre o investimento ele tem que ponderar algumas coisas. Primeiro, a expectativa. Tá? Em que sentido? Quanto que eu acredito que eu vou, de fato, ter de rentabilidade? Porque hoje eu tenho, por exemplo, no exemplo que eu usei do 100 mil reais, eu posso pegar esses 100 mil reais hoje e aplicar esse dinheiro em alguma forma ali de poupança, né, um CDB de banco, ou mesmo atrelado a uma taxa Selic, ou no mercado de renda variável, e aí o que ele vai dar? Ele vai me dar um retorno sobre esse dinheiro. Né? E um ponto de comparação eu vou trabalhar com expectativa de máximo, ele tem que render, né, ou ter rentabilidade acima de todos os investimentos. Normalmente negócios eles vão ter boa rentabilidade. Porém, né, isso é no tempo com um negócio mais conhecido. Ou eu vou pensar, por exemplo, em só pagar as contas da minha propriedade, vou manter a atividade. Para mim isso está dentro do que eu espero. Né? Esse é um ponto a ser pensado. Ou eu vou só dar utilidade, mesmo que eu tenha que custear algumas atividades, mesmo que eu tenha que fazer ali, né, o aporte financeiro em alguns momentos. Né? Ou essa é uma atividade de lazer, descanso, eu quero ter os animais ali para ter um ambiente que eu acredito que seja interessante, e aí vai ter uma infinidade de diferentes cenários. Mas essa expectativa ela é importante porque qual que é o objetivo do meu negócio? É alta rentabilidade? Então, se eu quero uma máxima rentabilidade, qual que é a estratégia que eu tenho que adotar? Como é que eu consigo fazer isso? E aí, dentro desse como é que eu consigo, eu tenho capital, eu tenho tempo, eu tenho acesso a pessoas, seja de mão de obra para trabalhar na propriedade, seja de técnicos que são capazes de fato me orientar para que eu consiga desenvolver meu negócio para isso. Né? Eu vou acessar mercados, eu vou conseguir escoar minha produção, eu vou ter cliente para isso. Então, assim, existe uma infinidade aqui de respostas que precisam ser obtidas para que eu consiga estruturar um negócio. Tá? Não é algo simples, mas a gente precisa entender qual que é a expectativa. É comum a gente escutar em conversas: eu quero receber 10 mil reais por mês da minha atividade. Né? Tipo, esse é um número que sempre ele aparece aí nas conversas. A pergunta é, o que eu preciso fazer para conseguir isso? E aí a gente tem que olhar, por exemplo, assim, se eu vou para um mercado só de preço,
Hoje o preço pago, né, falando aqui no momento que a gente está em torno de R$ 13 o valor pago hoje por quilo de peso vivo para ovinos de corte. Esse valor, ele está pagando meus custos? Qual que é o custo hoje? Né? Esse é o primeiro ponto. Eu estou ganhando R$ 3 por quilo ou R$ 2 por quilo. Qual que é o valor que eu vou conseguir ter ali de lucro para por animal e depois quantos animais eu preciso para eu chegar no montante lá final de R$ 10.000. O que você vai observar é que essa conta vai te trazer uma visão de que eu preciso de uma propriedade grande, ou eu preciso fazer ali alguma diferenciação, ou eu preciso ter algum aporte, alguma abordagem diferente. Tá? Esse é um ponto que todo mundo, antes de começar qualquer atividade, deveria parar e analisar com muito cuidado para não entrar numa atividade achando que vai ser ou vai obter um retorno que de fato ele não acontece, e aí a pessoa opta depois por sair e muitas das vezes ela vai falar mal da atividade. Tá? Esse é um grande problema que a gente tem hoje. Então, quando a gente pensa aqui na rentabilidade, né, fatores que vão influenciar no lucro, né, eles vão influenciar na rentabilidade do negócio como um todo. Tá? E aí, assim, o valor investido, ele influencia na rentabilidade, porque eu posso, às vezes, ter um aporte gigantesco de milhões, 1, 2, 3, 4, 5 milhões, mas o retorno que aquele negócio dá, apesar de ser positivo, né, ele vai fazer com que a minha rentabilidade seja baixa. E aí, né, quantos anos ele vai gastar para recuperar todo aquele valor, muitas das vezes um negócio pode se tornar inviável, tá? Analisando por essa ótica. No outro sentido, né, a gente tem que pensar o seguinte: produtos com alto valor não implicam em negócios rentáveis. Tá? Às vezes eu posso receber muito, mas se eu gasto muito para fazer, esse negócio ele pode não ser rentável. Produtos com lucro, muitas das vezes, às vezes menor, mas eu tenho um baixo investimento, eles podem gerar negócios rentáveis, tá? Que é o contrário ali do que a gente falou anteriormente. E o mais importante que eu queria destacar é: produtividade não significa alta rentabilidade. Tá? Eu proporcionar para o animal um desempenho de 400, 500 gramas por dia, que muitas das vezes é possível, não necessariamente isso vai fazer com que o meu negócio seja rentável. Tá? Porque às vezes eu posso estar gastando muito dinheiro para dar toda a oportunidade para o animal, e esse animal, né, o mercado não me remunera a ponto dele se tornar ali, ou do negócio se tornar rentável. Tá? E aí, por último, aqui, nessa linha de raciocínio, né, a gente cai sobre essa questão do desafio ali da margem. Aqui eu coloquei um exemplo simples, né, e está numa planilhinha aqui de Excel, e essas células em verde, assim, ó, antes de eu falar qualquer coisa a respeito desse cálculo, ele é um cálculo simples, é conta de padaria, é só para a gente fazer uma reflexão. Tá? Eu não tenho aqui a pretensão de descrever ou detalhar todos os pontos aqui, é para a gente refletir sobre, e críticas, qualquer dúvida, coisas que vocês acreditem que foge aqui do que acham que é correto, traz para a discussão que a gente pode aí até rever, né, o que a gente está colocando aqui, ou trazer qual que é o nosso entendimento a respeito, porque a gente adotou esse raciocínio. Tá? Então, se eu tiver ali uma expectativa de receber R$ 1.000, tá, que vai dar ali R$ 12.000 por ano, livre, tá? Esse seria ali o que seria a receita livre. Tá? Com uma margem de lucro por produto produzido de 20%. Então, se eu tenho lá um animal vendido a R$ 500, tá? 20% do valor desses R$ 500 ele está livre. Essa que é a ideia aqui. Tá? Não estou olhando para o custo em si. Estou estabelecendo ali uma expectativa de margem de lucro líquido. Então, 20% seria o que? 10% de R$ 50. Esse animal está custando para 1.400, eu estou com R$ 100 de lucro por animal. Tá? O peso dele aqui de comercialização, 44 quilos. Tá? Então, isso é importante porque, né, o peso vezes quanto eu estou recebendo por quilo vai gerar o total de receita, vezes a margem que eu tenho ali vai me dar o total de valor líquido que eu recebi desse animal. Né? E uma outra coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: quantos animais eu consigo manter por hectare, pensando, por exemplo, num sistema de produção a pasto? Ou que parte dele é pasto e parte vai ser utilizado ali de suplementação. Tá? Esse valor aqui de 15, ele vai variar muito. 15 é um valor bem alto. Tá? Então, assim, 7, 8, ele pode ser interessante. Muitas vezes, às vezes você vai trabalhar com 5, dependendo da sua pastagem. Mas coloquei 15 aqui só para que vocês entendam ali que com 15 animais, que não é um número baixo, tá?
com margem de 20%, com peso de comercialização de 40, recebendo R$13, né, eu vou necessitar ali, para gerar R$1.000 por mês, de 105 animais abatidos ao final de um ano, ou de 9 animais abatidos por mês. Tá? Eu fiz aqui uma relação de quantas matrizes eu preciso, em torno de 136 matrizes. Tá? O que daria, considerando esses 15 matrizes por hectare, em torno de 9 hectares. Então, assim, eu tenho uma propriedade de 5 ou de 3 hectares. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que eu aumento a minha margem, que eu vou mexer no meu custo, ou como é que eu também consigo mexer no valor que eu estou recebendo, e aí eu posso pensar numa diferenciação, ou também eu posso pensar numa intensificação de número de animais por área, para que eu consiga viabilizar o maior número de animais por área, e aí eu consigo encaixar isso dentro de uma atividade com 3, 4, 5 hectares. Tá? E além disso receber mais, né? Porque R$1.000 aqui, se você for ver, hoje é menor do que um salário mínimo. Tá? Então são só pontos para a gente pensar, que eu acho que vale a reflexão aí, que nem sempre propriedades pequenas vão ser tão fáceis assim de viabilizar a atividade. Tá certo? Então, caminhando aqui para as considerações finais, né? Esses 4 pontos que eu passei por ele aqui, com diferentes exemplos, com diferentes situações, né? Eles servem de reflexão, tá? Muito de fundamentação, de outras coisas a gente vai trazer, principalmente de diferenciação e outros aspectos da criação, em diferentes vídeos que vocês podem aí acessar, né? A gente já tem aí uma gama razoável aí de aulas, né, ou de videoaulas aí tratando de diferentes assuntos, e sempre que eu ver a necessidade eu vou postar outros vídeos, tá certo? Então é isso, né? Agradeço aí por estar até aqui, né? Você ficou aqui, né? Já tem quase aí mais de 50 minutos que eu estou aqui discorrendo sobre esse assunto, né? Não deixe aí de se inscrever aí no nosso canal, tá? Se quiser também acompanhar a gente aí em outras redes sociais, né, como o Instagram, a gente está lá com algumas visões mais superficiais, né, são algumas iscas do conhecimento lá, tá? E agradeço aí e vamos para os próximos vídeos aí.